Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o poder do inimigo em nossas vidas. Antes de começar, gostaria de pedir que ouçam até o fim e compartilhem as minhas mensagens, se inscrevam no meu canal no YouTube e curtam também as mensagens, os vídeos, tá certo? Mas eu vou pedir também que vocês, quem não quiser assistir até o fim, assista o vídeo até onde quiser. E quem não quiser assistir, pelo menos visualiza, que já vai me ajudar. O ideal é que vocês assistam, que a mensagem é para todo mundo. Tá bom? Desde já eu agradeço. Queridos irmãos, muita gente fala, está no caminho da fé, é um caminho forte. Como aquela pessoa jamais vai sair da fé, aquela é muito forte. E aí, do nada ela acaba saindo. Né? Vamos falar um pouco sobre o caso do cantor J.A. Né? Para quem nunca ouviu falar, J.A. foi um cantorinho que esteve por muito tempo no Raul Gil, que tinha uma voz impressionante, um agudo terrível, né? E cantava as músicas gospel. Foi um dos, se não me engano, ele venceu o concurso do Raul Gil, Jovens Talentos Kids, se não me engano, cantando só músicas gospel. Né? Foi batizado com 3 ou 4 anos de idade, o que eu acho um absurdo, né? Acho um erro até, porque ele não tinha estudo bíblico suficiente, ele nem sabia ler para ser batizado. Né? Eu acho que não era o momento, mas ele foi batizado com essa idade. Não é da igreja que eu frequento, mas isso não veio ao caso. J.A. era um cara decidido, né? Cantava para Deus com força. Conforme ele foi crescendo, a sua voz foi alterando, evidentemente, pela natureza, ele já não conseguia mais atingir aquele agudo que ele atingia antes, mas ele tinha uma voz ainda muito potente. E J.A. foi se desviando do caminho de Deus, abandonou o caminho de Deus. Ele abandonou a igreja, abandonou tudo. Hoje ele vive no anonimato. Ele começou a ter até uma carreira internacional. Né? Gravou DVDs com sucesso, tinha muitos seguidores na internet. Porém, ele jogou tudo no lixo. Né? E aí ele abandonou a Deus, se assumiu homossexual. Né? E hoje vive como uma mulher. Né? Ele virou uma pessoa trans. E tenta cantar músicas do mundo, mas não faz o sucesso que ele fazia antes. E aí você vê o que o inimigo pode fazer na vida de uma pessoa de Deus. Tá? Uma pessoa cheia de Deus. Ele pregava desde os 4, 5 anos de idade. Só que más companhias, né, más influências o desviaram do caminho. E ele se deixou desviar. E ele não soube se controlar. Né? Ele não soube tomar a decisão correta. Ele se enfraqueceu, deixou o inimigo por conta da mente dele e das vontades. Ele decidiu fazer as próprias vontades. Né? Já vi gente, por exemplo, que o rapaz, inclusive, ele frequenta a minha igreja. Ele é homossexual, porém ele não pratica a homossexualidade. Ele entende, ele nunca casou com uma mulher nem nada do tipo, mas ele não se relaciona mais com homens, né? E antes de tudo isso, né? Ele se relacionava, mas ele se converteu e compreendeu que isso não é uma coisa de Deus e abriu mão da vontade dele pela vontade de Deus, que ele compreendeu que não relação homossexual não é a vontade divina, né? Eu já vi um cara que ele era transexual, né? Não era só homossexual, mas ele era trans também. E ele foi voltando a ser homem depois que ele se converteu na igreja. Ele abandonou a vida de tudo isso e voltou a se vestir como homem, a ter cabelo de homem, virou um homem novamente. Isso pode acontecer. Eu já vi uma moça, um rapaz falando que ele era noivo de uma moça que ela tinha desejos homossexuais. Porém, ele a amava, ela também dizia que o amava, e ele ia casar com ela. Ele pediu ajuda no programa Na Minha da Verdade para ajudar nesse caso. Né? E o professor Leandro Quadros, que responde as perguntas, ele parabenizou tanto ele
por estar se relacionando com ela, nem sabendo que ela tem essa tendência, como ela por estar lutando contra essa tendência. Né? Então a gente vê que quando nós queremos seguir a vontade de Deus, a gente abre mão das nossas. É exatamente isso que nós devemos fazer. Você acha que a vontade de Moisés era abrir mão da vida que ele passou de ovelha para enfrentar o faraó do Egito e todo aquele povo dos egípcios para libertar aquele povo? Não, a vontade dele era estar na vida dele. Porém, Deus o chamou e ele foi obrigado a fazer a vontade de Deus e não a dele. Ele sabia que ele poderia sofrer, mas não sabia que. Acho que até ele sofreu até mais do que ele imaginava. Né? Não foi pouco que ele imaginava, possivelmente. Mas ele fez. Então nós também temos que fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Compreendem, queridos irmãos? Então, Deus é muito claro. Homem não se entrega a outro homem como se fosse mulher. Aí pode ter gente que vai usar a mesma desculpa do Velho Testamento, que é Velho Testamento, está escrito isso. Mas quando você vai no Novo Testamento, lá em, em Coríntios, 1 Coríntios, se não me engano, eu só não lembro o capítulo do versículo, tá comparando homossexuais com assassinos, com estupradores, com ladrões, com essas pessoas, até com a idolatria, né? Chamando isso de imundície, de impura, né? Impureza, entendeu? Então, continua valendo, não tem essa desculpa de falar que é Velho Testamento, porque no Novo também está falando a mesma coisa. Vocês sabem que Sodoma e Gomorra foram destruídas justamente por causa do nível alto de homossexualidade que eles estavam. E se vocês duvidam, basta que vocês leiam a parte de Gênesis onde os anjos vão visitar Ló, né, que morava em Sodoma. Os homens de Sodoma queriam abusar sexualmente dos anjos, porque para eles eram homens comuns, eles não sabiam que se tratava de anjos, né? E aí Ló saiu lá e falou: olha, não toque nesses homens. Eu tenho duas filhas virgens, eu vou entregá-las a vocês, vocês fazem o que quiser com elas, mas não toque nesses homens, né? E eles falaram: nada disso, nossa, quer isso só para você? Que isso? Não, nós queremos esses homens, traga-os para fora. Entendeu? Eles não aceitaram as duas moças virgens para poder abusar desses dois homens. Isso está escrito na Bíblia, né? Aí os dois anjos fizeram aquela luz terrível, se veio do sol, onde veio aquela luz forte daquele jeito, e cegou aqueles homens, que queriam fazer mal a eles, entendeu? Então você vê que o grave problema de Sodoma é o nível de homossexualismo que eles estavam. E foram destruídos, foram dizimados da face da terra aquele povo, né? Extintos por conta disso, né? Você vê que na época do dilúvio, por que, que Deus destruiu o mundo com o dilúvio e deixou só Noé vivo? Por o escândalo que o excesso, a impureza, né, daquele povo, com a sexualidade também, né? Você vê como a sexualidade é uma coisa importante. O povo não se respeitava mais. Então, os homens pegavam, saíam com as mulheres, não sair, jogava no canteiro. A mulher estava grávida, caía grávida, estava de parto, ninguém ajudava. Entendeu? Não existia mais a paternidade, entendeu? O escândalo estava muito grande. As pessoas não ligavam para Deus, porque aconteceu exatamente o que Caim, podemos dizer que ele profetizou, né? Ah, profecia do mal, vamos dizer, né? Ele falou que ele profetizou que ele iria construir uma cidade onde levaria o nome do filho dele, Enoque, que não precisava de Deus para nada. E essa cidade foi destruída depois do dilúvio. Depois de muitos anos da morte de Caim e tudo mais, os seus descendentes. E o problema é que os descendentes de Sete também se contaminaram com, com, com esse povo. Você vê que Noé, ele não era o único filho de Lameque. Ele tinha outros irmãos. Mas os seus irmãos se contaminaram naquela cidade. Aí você tem Lameque. Lameque tinha irmãos. Foi contaminado também naquela cidade. Matusalém, ele também não era filho único. Os seus irmãos também se contaminaram naquela cidade. Compreende? Então, como está escrito na Bíblia, a descendência do povo de Deus estava se juntando com a descendência do mal. Né? Então Deus percebeu
que o mundo já estava terrível naquele momento, se nós achamos que o mundo está ruim, pensa naquele mundo, naquele momento, mais ou menos 30, 40, 100 vezes, 1000 vezes mais do que nós estamos vivendo agora. É o que estava acontecendo naquele mundo. Pois não existia mais leis, não existia mais nada, o povo estava tudo entregue para o mal, todo mundo estava querendo viver naquela cidade, né? Porém, Noé ficou afastado dela, né? Vivia fora da cidade. Porém, Noé precisava arranjar uma mulher para casar. Tinha que casar com alguém da cidade, mas sua esposa era fiel a Deus. Já suas noras não nem tanto assim, né? Alguma delas. Mas, possivelmente, né? Porque é difícil. Naquela época não se não iria achar pessoas tão tementes a Deus dessa maneira, porque a cidade era o lugar de precisar de Deus por nada. Né? E Deus, por esse nível alto de imoralidade sexual, de maldade, destruiu também aquela cidade com dilúvio. Né? Sobrando só Noé na face da terra e sua família. Então, gente, toma cuidado, porque no mínimo detalhe você escorrega e cai da fé. Não pensa que você está acima de todos na fé. Não está não. Tá? Você vê. Você acha que os irmãos de Noé, por exemplo, eles não foram ensinados na fé? Com certeza foram. Os irmãos de Matusalém, também os irmãos de Lameque, todos foram ensinados, o mesmo ensino que Noé, Lameque, Matusalém tiveram, eles também tiveram. Mas por que, que eles se desviaram da fé? Porque eles se deixaram levar pelas mulheres erradas, porque eles se deixaram levar pelas coisas erradas, porque eles se deixaram contaminar pelo povo daquela cidade imunda, e com isso eles se afundaram na fé, pelas más influências. Então, eram homens de fé. Porque se Lameque era filho de Matusalém, automaticamente os outros filhos de Matusalém também teriam que ser pessoas boas, já que Matusalém deu a mesma educação para todos os filhos. Mas não, se deixam cair no mal. Né? Como você, por exemplo, voltando mais para frente um pouco, né, na época de Jacó, os filhos de Jacó se levando no caminho errado. Vamos voltar um pouquinho ainda. Abraão, você vê a diferença de Isaac para Ismael, por exemplo. Os dois eram filhos de Abraão. Os dois foram criados iguais, pelo menos por Abraão. Porém, a mãe de Ismael era egípcia. E com certeza ela, ela teve grande influência no lado mau de Ismael. E por que eles foram expulsos do acampamento? Porque Ismael, ele não aprendeu nada que Abraão ensinou para ele. Ele não se importava com ninguém, ele só achava que ele ia ser o líder daquele acampamento. Né? Só que ele estava enganado. Né? Ele nunca foi escolhido para ser o líder daquele acampamento. O líder sempre foi o filho, futuro filho que seria de, de Sara e Abraão, que foi Isaac. Né? Aí você vai os outros filhos de Abraão. Nós não sabemos muito sobre eles, que a Bíblia não fala, mas você pode ver sua descendência. Quando você vê na história que Moisés vai para Midian, por exemplo, Midian era um dos filhos de Abraão, com Quetura. Você vê que Midian era uma cidade idólatra, uma cidade impura, indigna. Então, possivelmente, talvez o Midian pudesse ser uma pessoa de bem, mas sua descendência não foi. Né? Teve contaminações. Né? E aí você vê, Isaac, que é uma pessoa de bem, gerou dois filhos. Um era de bem, Jacó. O outro não, Esaú. Né? Então você vê que gera pessoas diferentes no pessoal de bem. Os dois tiveram o mesmo ensinamento, aí que está não. Pois Jacó foi instruído por Rebeca. Instruído a ser uma pessoa de bem, a ser educado, deu educação. E já Esaú não. Esaú foi instruído e ensinado pelo pai. E o pai, Isaac, passava muita mão na cabeça de Esaú, porque Esaú era o filho primogênito. Ele achava que Esaú era o filho da promessa. Quando na verdade o filho era Jacó. Né? Isaac errou com Esaú, não pôs limite no seu filho. Aí você vê Jacó. Ele teve 12 filhos. E também cometeu erros com esses filhos. Você vê a diferença da índole desses filhos.
Né? Você vê que os filhos de Jacó se deixaram levar pelo mal, né? Com exceção de José, possivelmente Benjamim, os outros se deixaram levar pelo caminho errado e fizeram coisas terríveis e abomináveis, né? Pagaram um preço muito alto, muitos deles. Então, enquanto José foi beneficiado por Deus por fazer o que era certo. Então você vê que, por mais que a pessoa esteja no caminho certo, que um pai guia o seu filho no caminho certo, a pessoa pode se desviar do caminho. Imagina você, como eu, por exemplo, que entrei no caminho de Deus por livre vontade, por influência do próprio Deus. Porque não foi por influência do meu pai e da minha mãe, porque nenhum deles segue o caminho que eu estou seguindo. Né? Foi por minha vontade. Você entendeu? Então, e eu vivo num lugar onde duas pessoas que moram comigo, que é meu pai e minha mãe, não seguem o mesmo caminho que eu. E o tempo inteiro eles me tentam para me empurrar para baixo. Essa é a verdade. E por quê que eu falo isso? Porque minha mãe o tempo inteiro fala que a carne de porco já foi abolida, que isso é do Velho Testamento. Minha mãe o tempo inteiro fala que o sábado também já foi abolido, que isso é coisa do povo de Israel, que é coisa abolida. E minha mãe fala o tempo inteiro das coisas. E insiste pra mim em trabalhar no sábado, entendeu? O tempo inteiro ela insiste, ela faz espetáculo, show, que a gente tudo jeito para trabalhar no sábado. Parece que no sábado ela se transforma num demônio, porque ela muda o comportamento, ela fica o tempo inteiro espizinhando, entendeu? Porque eu não vou ajudar em nada, entendeu? Então, queridos irmãos, eu sou tentado o tempo inteiro aqui. Se não fosse uma pessoa firme na minha fé, eu já teria caído. Porque minha própria família está me empurrando para baixo. Porque eles não estão na mesma fé do que eu. Então, quando nós estamos sendo influenciados por pessoas erradas, nós podemos cair. Entendeu? E a vida é assim, queridos irmãos. Nós precisamos entender e estar sempre fortes na fé. Como é que a gente faz para não cair? Seguindo a risca o que Deus vai nos ensinar, estudando a Bíblia diariamente, pegando a Bíblia, ensinando, estudando e lendo, entendeu? E fazendo os cursos bíblicos, fazendo coisas para estar sempre em contato, praticando bem, usando de dias que você não trabalha, né? Para quem não guarda o sábado, para fazer benefício das pessoas, para você que guarda o sábado, você pode usar o sábado para ir visitar alguém, né? Alguém necessitado. Então a vida é assim. Nós estamos aqui para fazer o bem às pessoas. Você entendeu? Então assim deve ser, queridos irmãos. Tá certo? Deus tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. E nós temos que entender que por mais que nós temos vontades erradas, nós temos que lutar contra elas. É que nem uma pessoa drogada, só que infelizmente está no vício de drogas. Ela tem que lutar contra essa vontade, ela tem que, nem que ela passe mal, mas ela não tem que usar, ela tem que lutar firme e forte para sair desse mundo. Mesma coisa a pessoa que tem compulsão por comida, como eu. A gente tem que lutar para não comer. Ficar fora do ambiente de comida. Por exemplo, eu geralmente faço o quê? Eu, quando eu tô em casa, eu ia pro meu quarto, ficava jogando videogame assim, na cama, sentado, jogando videogame o dia inteiro. Ou na cadeira, eu tinha do lado da cama, lá tenho até hoje do lado da cama, e ficava jogando videogame no quarto, pra eu ficar na cozinha comendo. Aí, às vezes eu ficava jogando bola na sala, só que a sala do lado da cozinha, muitas vezes eu parava, jogar e ia lá comia na cozinha, depois daqui a pouco ela comia de novo. Então eu tinha que ficar longe da comida. Mesma coisa é aqui. Se eu ficar dentro de casa, eu fico comendo sem parar. Entendeu? Eu fico comendo. Entendeu? Então, eu tenho que lutar contra a compulsão por comida, porque isso vai fazer mal para minha saúde, vai fazer mal para mim, vai me dar sobrepeso, vai me dar problemas sérios no futuro, se eu não lutar contra. Mesma coisa que a gente tem o desejo homossexual. Tem que lutar contra esse desejo. Você sabe que é errado. Deus não aprova isso, está na Bíblia. Então, lute contra ele. Entendeu? Para fazer a vontade de Deus, que é o melhor para a nossa vida. E se você quer motivos para isso, simplesmente a região, que nem o homem homossexual, a região anal, ela não foi feita para ficar sendo penetrada. Então, ela foi feita só para você evacuar. Então o que acontece? Cada vez que você pratica isso, quer queira, quer não, você tem pequenas lesões nessa região. Então, aumentando o grande risco maior de você ter um câncer de reto no futuro. Entendeu?
Sem contar que quem está penetrando o órgão no outro, corre o risco de ter uma grave infecção urinária e até levar à morte por conta de bactérias que tem ali que entram nos órgãos e podem causar a morte. Câncer de pênis, câncer de testículo, de próstata, tudo pode ser provocado por bactérias que podem sair dali, né? Existe até reportagem que fala que o homossexual é mais difícil ter câncer de próstata por conta de que massageia muito a próstata, né? Praticando. Realmente, nesse caso, nesse ponto, ele teria menos incidência de ter câncer de próstata. Porém, bactérias que possam entrar pelo órgão genital dele, do homem, pode causar câncer de próstata também, né? Então, queridos irmãos, você vê que faz mal para a mulher, mas a mulher não pratica, só que a mulher vai fazer o quê? A mulher usa a boca para fazer algo relação sexual com a outra, geralmente, né? Hoje em dia, usa outras coisas, mas antigamente mais era a boca. A boca é cheia de bactérias. Bactérias que muitas, quando você ingere uma água ou alguma coisa do tipo, elas chegam no estômago e morrem. Outras seguem vivas vão para o intestino, que é uma coisa que é importante. Mas, né, para o rim, tudo. Mas tem bactérias que ficam na boca e elas têm que enfiar no estômago e morrer. Elas não podem entrar no nosso corpo porque vai fazer mal. E muitas vezes, pôr a boca no órgão genital pode causar que entre bactérias do órgão genital, no órgão genital, provocando uma infecção urinária que também pode levar à morte, né? E pode ser o contrário, se a pessoa tiver uma cárie, alguma coisa, pode pegar a bactéria daquela região ali na boca e entrar pelo dente, ir para o coração e morrer também. Então, tudo isso tem agravamentos, né? Sem contar que tanto sexo anal quanto sexo oral, eles têm uma grande chance maior de uma transmissão dos vírus sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque a boca, ela geralmente tem uma ferida, você pode ter uma afta, você pode ter uma mordidinha, você pode ter cortado a língua mastigando, uma coisa normal, porque as pessoas geralmente não têm a mastigação certinha. Você pode estar, no caso do sexo anal, você tem essas pequenas feridas que eu falei que estavam acontecendo, porque aquela região não foi feita para isso. Então, tudo isso tem uma chance maior de também desenvolver essas doenças. Tudo isso já demonstra que não é uma coisa boa, entendeu? Não é. Você olha aí no tempo passado, né, você vê aí um monte de gente que morreram por AIDS porque eram homossexuais. Cazuza, né, Wagner Belo, o Etevaldo da época do Castelo rá tim quem é da minha época conhece o Castelo rá tim Quem não conhece, passa toda sexta-feira na TV Cultura, tá? Você vai na sua região, TV Cultura, 6 horas da noite está passando Castelo rá tim na TV Cultura. Põe lá e assista pra vocês verem esse programa, né? Vocês conheceram, o programa ótimo. Ele voltou a passar agora. Um programa antigo que não passava mais, mas voltou a passar. Né? Para quem quiser assistir, tem o Mundo da Lua também, que vai passar inclusive hoje, terça-feira, 6 horas da noite também na Cultura. Tá? Na terça, Mundo da Lua, na sexta, Castelo rá tim Então, lá tinha o ator Wagner Belo, que faz o ET, né? O ET Valdo. E esse ET, e aí o ator na vida, ele era homossexual, desenvolveu AIDS e ele nem sequer conseguiu terminar de gravar o Castelo rá tim Os últimos capítulos, né, ele não estava mais e tinha, né, um capítulo que ele iria participar. Acho que faltava dois, acho, para acabar, ou três, e ele ia participar de um. E aí colocaram uma atriz para assumir lugar dele, como se fosse a irmã do Etevaldo, uma ET, né? Porque ele faleceu por conta da AIDS, no meio das gravações. E você tem outros atores aí que morreram jovens por conta de AIDS, podem pesquisar no YouTube, pesquisar, vocês vão achar uma lista gigantesca. E a maioria eram homossexuais, né? Aí eu ia falar, mas a AIDS não é só homossexual, claro que não, mas o risco é muito maior. Por quê? Porque o órgão sexual, quando é penetrado na região anal, ele provoca lesões, e essas lesões em contato
pode provocar lesões também no órgão genital, por quê? Porque ali não foi feita para isso, então não tem as dimensões necessárias, ela muitas vezes está machucando. E se houver um contato, né, mesmo com o espermatozoide, pode ocasionar em AIDS. Né? Então, o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Por isso é que nós devemos, mas então é só fazer uma camisinha, né? Mas sim, mas Deus aprova isso? É isso que você tem que perguntar. Deus aprova? A Bíblia fala o contrário. Agora cabe você tomar sua decisão ou não. Mas a meditação de hoje não é falando sobre a homossexualidade, mas sim sobre nós nos desviarmos do caminho de Deus. E entrou esse assunto porque eu usei o exemplo de J.A., que virou homossexual e se desviou do caminho de Deus. Não é? Eu acho que ele. E eu vou falar um outro exemplo de uma pessoa que eu conheço, não vou citar nome nem quem é, porque essa pessoa pode ouvir a mensagem e achar que eu estou falando dela. Né? Essa pessoa, ela é evangélica de uma igreja que eu nem sei qual que é a igreja da pessoa. E essa pessoa é homossexual. Mas ela nunca se assumiu homossexual porque a igreja a qual ele frequenta não é contra o homossexualismo. Só que ele não se assumiu homossexual. Mas ele, com certeza, deve praticar o homossexualismo. Então, ele está no erro numa coisa. Porque não é para a igreja que ele tem que demonstrar fidelidade, mas sim para Deus. E é isso que acontece com muita igreja por aí, que eu até vou deixar para falar isso numa outra meditação. As pessoas são fiéis à igreja e não a Deus. E essa questão é a mesma coisa. Então, ele não se assumiu publicamente, mas a gente nota que ele é, né, pela feita dele, e com certeza ele deve, possivelmente, não tenho certeza se ele tem, mas possivelmente ele deve ter relações homossexuais com outra pessoa, né, mas só não se assumiu publicamente. Então aí está errado. Se ele não pratica homossexualismo por conta que Deus não aprova, ele está certo. Agora, se ele não se assumiu, mas pratica escondido, é a mesma coisa de ter subido. Não adianta. Porque ele não tem que ser fiel para a igreja, ele não tem que ser, fazer isso pela igreja, mas sim para Deus. A igreja não significa nada. Você entendeu? Não é a igreja que dita as leis. Não é o pastor, não é o líder da igreja, não é o missionário, não é o padre. Quem dita as leis são Deus, é Deus. Então é a Deus que você tem que ir buscar a igreja e não com o líder. Né? Tem gente que sai de um lugar e vai para o outro lado de uma cidade para ir na igreja. Por quê? Lá tem, não, essa pessoa está adorando aquela igreja, aquele templo ali, está adorando aquele pastor, e não a Deus. Se eu sou adventista, eu estou morando aqui, eu vou nessa igreja mais próxima. Agora, se tem algum evento especial, eu posso ir na igreja central, posso ir na São Lázaro. Agora, vamos supor, eu vou mudar para São Paulo. Faz de conta, eu mudo para São Paulo. Que, que nunca aconteça, por favor, senhor. Eu não quero ir para São Paulo, não. Mas, vamos supor que eu fosse para São Paulo. Eu ia sair de lá todo sábado de manhã, umas 6 horas da manhã, vai estar aqui às 8 para ir na igreja? Né? Claro que não, né? Evidente que não. É evidente que eu não iria fazer isso. Eu iria frequentar a igreja lá mesmo. Você entendeu? Lá mesmo. Entendeu? Eu ia enfrentar a igreja, ia frequentar lá mesmo, e não aqui. Você entendeu? E é mais próxima, né, onde eu estava morando. Agora eu conheço pessoa que mora, por exemplo, aqui e que vai na igreja lá do outro lado da cidade de Mogi. Pra que isso? Se aqui perto é a mesma igreja que ela frequenta. Você entendeu? Se eu, por exemplo, vou viajar, vou para Bertioga. Aí tô lá, tô viajando, aí chegou, imagina, amanhã vai ser sábado. Eu vou sair de lá e vou vir na igreja aqui? Não, eu procuro a igreja mais próxima. Eu estive em Bertioga e infelizmente eu acabei não indo na igreja no sábado. Mas se eu vou para Bertioga de novo em algum momento, eu vou na igreja de lá, no sábado. É bom que conhecer novas pessoas, fazer novas amizades com pessoas de Deus, né? Entendeu? Então, se a igreja que você frequenta ela é de Deus, não importa em qual templo da igreja você vai conviver.
um lugar. Não importa. Se eu for num lugar, por exemplo, não tiver igreja adventista, mas tiver uma outra igreja, eu vou congregar nela. Mesmo eu sendo adventista, não sendo naquela igreja. Por quê? Porque para mim importa que eu estou indo lá buscar Deus. Importa é a minha vontade de estar indo buscar Deus. Entendeu? E é exatamente isso que nós temos que fazer na igreja. Buscar a Deus e não a, a líder de igreja. Tá certo? Então, uma pessoa, vou estar terminando o nosso assunto de hoje, que não se assume publicamente desejo homossexual, por exemplo, mas por trás continua pratica, essa pessoa está em pecado do mesmo jeito que se assumisse, né? Eu até aconselho essa pessoa a assumir, já que ela tá praticando homossexualidade, assume que é, não precisa esconder, porque não adianta, tá certo? De Deus você não esconde nada, tá certo? Entendeu? Então, o ideal é que você abandone o homossexualismo, né? Você abandone essa situação ruim que você está vivendo, esse homossexualismo, porque Deus não aprova. E é uma coisa de Deus, né? E peço que todos que estão me ouvindo orem pelo cantor JA, porque para que ele volte ao caminho de Deus. Segundo uma, 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 uma mulher que falando um vídeo aí na internet, mas tá rodando na internet, é, a missão de JA com Deus não acabou ainda. Deus ainda está chamando ele. Você entendeu? Então, ele tem a chance de se voltar para Deus, né? Então, vamos orar por ele, para que ele volte para Deus, porque uma pessoa que teve o poder que ele teve, né? Ah, quantas pessoas que ele, que ele, é, quantas pessoas que ele trouxe para Deus, com as pregações, com as músicas, ele converteu, ele deve ter trazido muitas almas para Deus. Então, uma pessoa que fez uma obra tão boa não pode se perder por conta de um erro na vida, né? Ela precisa se voltar para Deus. Vamos orar para que ele se volte, porque ele já fez grandes obras, trouxe muita gente para Deus. Agora ele mesmo vai se perder, tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, que assim seja, eu agradeço aqui também, a paz do Senhor a todos, tá bom? Que assim seja, graças a Jesus Cristo, o amor de Deus, como o Espírito Santo, esteja com todos nós. Grande abraço a todos. Amém. Vigiem-se.